Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 6 de junho de 2020. Na descrição do vídeo, link para esta matéria. Gente, a coisa tá feia. Acharam o gabinete do ódio. Acharam. E olha, vai ficar feio para a CPMI das fake news. E vai ficar feio mais ainda para o inquérito das fake news do senhor Alexandre de Moraes, que foram todos baseados em cima desse gabinete do ódio. E o Gley pegaram Eduardo Bolsonaro. E o Gley pegaram o Bolsonaro. Não, gente. Por incrível que pareça, o gabinete do ódio não veio desse lado. Vamos entender isso aqui? Bom, se inscreve, comenta, compartilha, daquele like maroto, participa das notificações na descrição do vídeo. Tem conta bancária. Se curta nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá. Seja nosso colaborador, seja nosso apoiador. Joyce Russell. Pois é, gente. A acusadora, a apontadora, ela que dizia que Eduardo, que não sei quem, Bolsonaro, a milícia e o raio que o parta digital. Pois é. A bichinha tava... Uma matéria que é melhor, olha só. Gente, mas depois nós vamos trazer outras matérias explicando melhor isso aqui. Mas vamos falar do que aconteceu ontem. O mandato dela está sendo assado. Ó, protocolado o pedido de cassação do mandato parlamentar de Joyce Russell. Pois é, gente, bichinha, tadinha, O primeiro pedido de cassação do mandato parlamentar da deputada Joyce Hasselmann já está devidamente protocolado na Câmara dos Deputados. Coube ao jornalista Oswaldo Eustáquio, na condição de cidadão brasileiro, propor a medida à mesa da Casa Legislativa. Na representação, o jornalista esclarece que a parlamentar utilizou recursos públicos para criar perfis falsos e fazer fake news com o intuito de prejudicar colegas parlamentares e o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. E tem depoimentos, gente, tem vídeo e eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês. A representação será analisada pela mesa da Câmara dos Deputados. Esse é o grande problema, né? Diante das inúmeras evidências da conduta delituosa da parlamentar e das provas apresentadas na reportagem da rede CNN, que também eu vou mostrar aqui, dificilmente Joyce conseguirá escapar da degola. Veja abaixo aqui da íntegra da representação. Quem quiser ler, tá aqui, né, a representação completinha. Não vou ler porque é muita coisita. Mas, gente, Dona Joyce Peppa Pig Hasselmann, pra vocês terem uma ideia, Dona Peppa estava envolvida até o pescoço. Segundo denúncias da CNN, daqui a pouco a gente mostra, houve até ameaças. Tipo, se você não fizer, eu demito você. Coisa desse tipo. O tempo inteiro, gente. Lembram quando eu falei pra vocês, lá quando o Frotinha trouxe, né? Ela também trouxe, inclusive usou fake news lá. Eu falei, gente, como é que pode uma CPMI das fake news ser montada, baseada em cima de acusações que também são fake news? E ela fez lá como é que chama? Um gráfico. Uma coisa linda, maravilhosa, que até a minha sobrinha de 12 anos, não, 12, 11, não, vai fazer 12 ainda, ainda é 11 ainda, né? Até minha sobrinha de 11 anos fazia igualzinho e até melhor, é mais chique, mais bonitinho do que o dela, né? Então, vejam só, ela pegou um gráfico, colocou esse gráfico lá e saiu apontando o dedão dela sem nenhuma prova material, né? Nós tivemos aí também, né, áudios dela, onde ela pede para fazer fake news, né, ou melhor, fabricar, né, para ir com tudo para cima do governo, para fazer lá um tal dos perfil, que ela depois falou que era um tal de JH Notícias, né, que por incrível que pareça, gente, ela vacilou tanto, que esse JH Notícia e não sei o que lá, notícias, outras coisas, foram criadas depois do áudio depois da explicação dela. Ela, quando viu o áudio, devia ter logo criado o perfil para depois dizer que o perfil era sobre aquilo. Não, o perfil foi criado depois, né? Depois que ela deu a declaração explicando o áudio dela. Então, a pilantragem. Segundo, né? Outro ponto é que se transformou chacota esse JH Notícias lá nas redes sociais. Até porque ninguém não conhecia esse trem. De repente o trem apareceu. Só veio ganhar ibope
né, aparecer na mídia depois que ela falou da existência dele, né? Então são gravíssimas as acusações e as provas, né, contra a Joyce Hasselmann. Ela tá enrolada num negócio, uma situação, meu amigo, cara, tem ela chama. Agora eu quero ver se o STF, né, porque, por exemplo, o Weintraub falou que todo mundo tinha que ir pra cadeia do STF, aquela coisa e tal e coisa, né? E ele entrou aonde? No inquérito nesse mesmo inquérito das fake news, que foi baseado em cima da CPMI, que foi baseado em cima de Joyce Hasselmann. A pergunta é, se a ação de Joyce, que é o pilar, é o alicerce, foram fraudes, como pode se sustentar uma CPMI e o inquérito das fake news? É igual aquela história, gente, da prova comprometida. Por exemplo, o cara é preso por um assassinato. Por azar do destino, a perícia foi lá mexer no negócio lá e ela adulterou as provas. Ou adulterou, ou sei lá, comprometeu o local das provas, entrou muita gente, tem muitas digitais, tem mais de pessoas, enfim, comprometeu o lugar. Ou seja, o cara acaba sendo inocentado. Mesmo que ele tenha matado, ele acaba sendo inocentado. Por quê? Porque as provas foram comprometidas, o local foi comprometido, né? Agora, se o cara tá lá prestes a ser condenado também e se descobre que as provas usadas por ele contra ele foram provas plantadas, né? Ainda que o cara também tenha matado a vítima, né? Mas vamos dizer que o investigador não conseguiu provar e aí foi lá e criou algumas provas, forjou algumas coisas. Ainda que se saiba que o cara matou a vítima, mas as provas sendo estas, preste atenção, sendo estas provas concebidas como adulteradas, o que acaba? Qual o resultado? Simples. O inquérito é anulado. Acaba, adeus Amélia, já era, Zé Fini. Simples assim. E é aí que está o grande problema dessa história. Porque as provas do inquérito das fake news, as provas para manter a CPMI das fake news, todas elas, Alexandre Frota, todas elas, principalmente Joyce, que prometeu um monte de documento, ela prometeu tanta coisa que ninguém nem imagina. Resultado dessa história toda, Joyce Hasselmann acaba de ser pega no pulo, porque funcionários do gabinete dela, prestem atenção, funcionários do gabinete dela entregaram todo o esquema de CPF, de criação de CPFs falsos. Inclusive tem eles falando como fizeram isso. Daqui a pouco no outro vídeo eu vou trazer isso para vocês, né? Tem eles explicando como eles fizeram isso, de que maneira eles eram orientados, como ela fazia para ter ciência, né, que estavam sendo realizados tudo isso daí. Uma coisa interessante é que a assessora de comunicação dela ainda estava lotada como se ela ainda estivesse servindo ao líder do governo. Lembra? A Joyce era líder do governo. Quando Joyce Hasselmann foi retirada da liderança do governo, essa secretária de comunicações dela também deveria ter descido, porque ela acompanhou Joyce. Ela acompanhou Joyce Hasselmann, né, junto com o gabinete. Então, se ela sai se ela deixa de ser a líder do governo, automaticamente seus funcionários que estavam recebendo ali, né, adventos, pagamentos referentes àquele cargo, eles têm que ser realocados de volta junto com a Joyce no gabinete dela. Ela não poderia mais ser considerada como secretária, lotada como líder do governo. E até isso, ela continuava sendo. Isso aí foi lá atrás, quando o Eduardo Bolsonaro deixou o partido, deixou a presidência do partido lá na coisa, né? Ou melhor, isso foi lá atrás ainda. Antes disso ainda, foi quando o Joyce traiu o Bolsonaro. Não sei se vocês lembram. Isso foi o ano passado. Joyce traiu o Bolsonaro. Nessa de Joyce trair Bolsonaro, ela perdeu a liderança do governo, caiu. Ali era para ter descido todo mundo junto com ela. Era para todo mundo voltar diretamente para o gabinete, né, ser pago com a verba do gabinete da Joyce e não com a verba do governo.
né? Porque no caso ela é lotada como ainda assessora de uma líder do governo, ela recebe também diretamente. Então, estavam usando dinheiro do governo para fabricar os perfis falsos. Tem inclusive ela xingando a própria Biexis. Tem áudio dela, né? A gente vai mostrar também isso. Falando chamando a Biexis de vagabunda, dizendo que ia subir um tipo de uma hashtag lá, não tô lembrado qual foi a hashtag agora, mas ela queria que subisse uma hashtag para manchar a imagem dela. Tem um ataque dela, Carla Zambelli. Então, gente, tem um monte de coisa. Então, veja só, ela está aí a ponto de perder o seu mandato. Muitas provas. A minha preocupação é porque, infelizmente, a Câmara é um ninho de cobra, né? E eu acredito que vão aparecer muitos aliados da esquerda para dar um apoiozinho a ela nesse momento, porque essa turma adora uma vitimização, né? Agora, vamos aguardar para ver qual será o resultado. O Oswaldo, né, Eustáquio, que é um jornalista que também traz coisa aqui no Cidade Online, né? Um camarada que tem, né, ele também tem um blog, eu não tô lembrado agora onde é, né, o outro dele, mas é um cara que muito sério, e ele entrou com uma representação para caçar o mandato da Joyce. Vamos esperar para ver como é que vai ficar. Então nós temos aí em jogo o mandato da Joyce, nós temos a CPMI das fake news e temos aí o inquérito das fake news, tudo baseado em cima de Joyce e a Selma. Canal Brasil Notícias, a gente volta a qualquer momento. Fui.